Meus irmãos, retornando aqui para a apresentação dos materiais, esse é o terceiro vídeo, né, de apresentação dos materiais. Eu apresentei aqui alguns materiais, né, não foi nem a metade ainda, e eu vou apresentar mais alguns materiais. Materiais que falam de textos específicos, nós temos aqui Jesus e o Fim dos Tempos, de Thomas Aes. Thomas Aes, um grande escritor, tem vários livros publicados pela editora Chamada da Meia-Noite, e ele faz a interpretação de Mateus 24 e Mateus 25. A Batalha de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, também do Thomas Aes, também publicado pela editora Chamada da Meia-Noite. E eu peguei, aproveitei e deixei o livro aqui, Israel, Gog e o Anticristo, que é um livro da CPAD, do Abraão de Almeida, e eu comprei esses dois livros para confrontar as duas visões, né, do pastor Abraão de Almeida e do Thomas Aes, para ver se há alguma divergência no pensamento. Confesso para os irmãos que os dois eu li parcialmente, não consegui fazer toda a leitura dos livros. Quando eu comprei esse livro do Thomas Aes, eu fechei um pacote, né, lá dentro da editora Chamada. Como os livros eram baratos, acho que, não lembro se ficou em R$100 e poucos na época, e eu comprei alguns materiais, comprei alguns livros, e foi tipo assim, eu fechei um pequeno pacote. Aí eu quero comparar as duas interpretações, né, de Ezequiel 38 e 39, falando sobre a batalha de Gog e Magog. Dentro dos livros de escatologia, os livros que eu vou indicar que tratam diretamente sobre o assunto de escatologia, eu vou começar aqui pela escatologia, né, do Luciano Nobre Frasson. Ele é reformado, né, um professor reformado, de origem reformada. Só que dos professores reformados, das pessoas reformadas que eu conheço, ele é um dos mais equilibrados para tratar assuntos, né, sem ficar puxando a sardinha para lado A ou lado B. Por que eu estou falando isso? Que geralmente a gente cai no risco de ser bem tendencioso, né, quando a gente vai escrever algo que vai de acordo com a nossa fé, com o nosso credo, com a nossa crença, com a nossa denominação. Então geralmente a gente segue a linha de tenta puxar, dar aquela puxadinha de sardinha para o lado, pendendo para o lado da linha que a gente segue. Dentro dos materiais do Luciano Frasson, eu tenho a teologia sistemática dele e a escatologia dele, e eu vejo que ele tenta, assim, de certa forma, manter uma certa neutralidade. Um diferencial, vocês ouviram uns barulhos aí, pessoal? Não repara, não. Minha mãe está lavando as vasilhas ali, né, do almoço. A gente acabou de almoçar. Eu tinha feito uma pausa para o almoço. Minha mãe está lavando as vasilhas do almoço. E não tem como, né? Tem que gravar com ela lavando ali. Mas um diferencial do Luciano Frasson é justamente a questão da organização. Ele é muito organizado. Eu acho interessante que sempre ele deixa uma lista de quem segue uma determinada linha. Ele faz uma lista dos autores, por exemplo, que creem no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo, no mid-tribulacionismo, no pré-milenismo, seja ele histórico ou dispensacionalista. E o professor Luciano Frasson, ele deixa assim uma lista bem bacana, né, para as pessoas conhecerem quem são os autores, ou a maioria dos autores, e quais são as vertentes que esses autores seguem. Sempre também ele deixa alguns textos para debate, né? Ele seleciona alguns textos, e isso principalmente na teologia sistemática, ele deixa alguns textos em aberto, né,
para que as pessoas possam pesquisar, discorrer sobre o assunto. Então, é um material muito, mas muito bom, a escatologia do Luciano Frasson. Outro livro de escatologia que segue a visão pré-tribulacional é a escatologia bíblica do Juliano Fraga. Gente, eu gostei muito desse material, sinceramente. Uma coisa muito, mas muito bacana que eu achei nesse livro. Alguns assuntos ele trata de forma introdutória, apesar do livro ele ser um pouco volumoso. Como eu disse para vocês, minha análise não é quantas páginas tem um livro, nem o formato de material, mas por assunto e por temas, né? E por indicação de leitura direta. Eu não consigo fazer esse tipo de apresentação. Também não tentei, mas não é o meu objetivo. Depois eu vou estar indicando, mais na frente eu vou estar indicando canais de amigos que fazem uma apresentação detalhada dos materiais com base nas características dos materiais, né, dos livros. Então, eu não tenho por intenção de trazer esse enfoque, né, esse tipo de apresentação. O que eu achei bacana nesse livro é a forma como o Juliano Fraga ele trata a respeito de Gênesis 6, né, acerca dos gigantes. Ele traz as três linhas de interpretação, as três principais linhas de interpretação. Ele traça um comentário baseado no livro de Pedro, no livro de Judas, onde vai tratar se aqueles gigantes se eram anjos caídos, qual era a procedência desses gigantes. Eu gostei da dinâmica, né? Principalmente, eu estou citando aqui um exemplo, eu gostei principalmente da forma como ele desenvolve e trabalha esse assunto neste livro. Tá? Foi muito bacana, assim, uma leitura muito prazerosa. Viu? Eu vou ser sincero para os irmãos, quem segue a linha pré-tribulacional e está começando a estudar escatologia, uma das indicações principalmente para quem está iniciando. Outro livro que vai tratar sobre várias correntes, né, de interpretação dentro da escatologia é o livro do Millard Erickson. Millard Erickson, os irmãos já conhecem, ele tem a teologia sistemática, os irmãos sabem a origem do Millard Erickson. Acredito que muitos não conhecem o posicionamento dele a respeito da escatologia, então eu vou deixar para vocês como lição de casa, para vocês lerem o livro do Millard Erickson. Ele vai tratar sobre as principais correntes de interpretação da escatologia. Então ele vai falar da escatologia com um viés geral, né? Sobre o pré-tribulacionismo, sobre o prós, sobre o pré-milenismo, amilenismo. Ele fala um pouquinho sobre o preterismo, ou seja, é uma obra muito boa. Um livro que vai tratar sobre o assunto da escatologia, sobre o ponto de vista principalmente dispensacional, né, é o livro O Plano Divino através dos Séculos. Antigamente, né, quando a pessoa comprava esse livro, vinha um mapa da CPAD, um mapa mostrando a divisão, né, as divisões da escatologia, um mapa até grande. Esse mapa, se eu não me engano, ele passou por algumas edições, muito bonito. Eu não tenho esse mapa, eu queria ter, eu ainda vou ter o meu espaço para fazer leitura, eu já estou planejando esse espaço, né? Eu vou ter um espaço para fazer leitura, um espaço só por conta de leitura. E uma das coisas que eu queria ter nesse espaço é o mapa, né, que trata sobre o plano divino através dos séculos. E esse mapa, como eu disse, foi publicado pela CPAD. Lawrence Olson, ele trata da escatologia de uma forma muito, mas muito boa, muito bacana, muito dinâmica. Quem lê esse livrinho vai gostar muito, com muita indicação de muitos textos bíblicos. Você pode acompanhar a leitura
né, do livro. Não tem livro que tem muito conteúdo e não tem aquele enfoque em fazer tanta citação bíblica. Esse livrinho eu achei ele bem equilibrado, muito bom. Talvez dos livros assim que tem os pregadores entre os expositores, que representa assim mais fielmente o ponto de vista da escatologia brasileira. Eu estou falando de pregadores porque o pastor que escreveu esse livro que eu vou apresentar agora, ele é um conferencista itinerante, né? E eu assisti uma palestra dele, né? E vou ser sincero para os irmãos, a mesma dinâmica que ele usou para expor lá onde ele estava fazendo a conferência, onde foi um seminário que nós tivemos, a mesma dinâmica que ele usou para fazer o seminário, para dar a apresentação dele sobre o cenário escatológico, a forma como vai desenrolar, né, os eventos finais, é a mesma forma. Eu vi que com uma leve diferença, mas ele usou quase que o mesmo, como vou dizer, quase que a mesma, assim, seguindo fielmente a mesma óptica. Por que eu estou falando isso? Porque teve um determinado período entre os anos 90 e 2000, uma coisa que era muito, mas muito pregada no Brasil, era temas relacionados à escatologia. Muitas mensagens escatológicas nesse período. Por exemplo, pastor Napoleão Falcão, pastor Luiz Schimmer, Napoleão Falcão, Edivaldo Bandeira. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Não me lembro se o pastor Gilmar Santos, Arlindo Teodoro, que pregaram muito nesse período aí. A gente tinha muitos congressos. Pastor Idecaso Takayama, vários pastores, eles tinham como viés nas suas mensagens, em alguns congressos que a gente ia ou que a gente tinha conhecimento, de mensagens escatológicas. E o pastor Edivaldo de Jesus, ele escreveu esse livro baseado na visão, né, escatológica mas bem assembleiana brasileira mesmo. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque há uma leve diferença. Se você pegar alguns livros internacionais para ler, você vai ver uma apresentação de escatologia, você vai ter uma leve impressão de uma leve diferença. Outro dia no grupo de teologia lá, no grupo de estudo bíblico, a gente até comentou sobre alguns comentários, um comentário que um irmão fez em um grupo, eu compartilhei com os irmãos por achar interessante, e eu fiz questão de mostrar, né, para os irmãos. Eu não tive tempo de interagir, de comentar, porque estava muito corrido, esse final de ano foi um pouco corrido, mas eu fiz questão de apresentar para os irmãos, e foi muito bacana. Um irmão lá, o professor Alexandre, ele até conseguiu identificar, né, a visão lá com outro material que é apresentado, ou seja, uma leve divergência entre a escatologia brasileira, né, representado sob a perspectiva principalmente assembleiana. Estou dando um exemplo da perspectiva assembleiana. Não estou dizendo que é ruim, né, eu sou da Assembleia de Deus, tenho essa mesma visão, só que tenho uma leve divergência, como eu citei para os irmãos nos outros materiais. Esse livrinho aqui, gente, apesar de ser aparentemente fino, mas ele é muito bom. E eu vi uma versão diferente da capa dele na internet, é o mesmo livro. Os irmãos que adquirirem, principalmente de linha pré-tribulacionista, acredito que vocês vão gostar muito, mas muito da leitura desse material. Dentre os materiais de escatologia, também ainda apresentando, eu vou apresentar mais dois aqui, depois eu vou encerrar o vídeo, depois eu volto com os vídeos falando sobre as outras partes aqui de materiais que tratam tanto de curiosidades dentro da escatologia, como de alguns assuntos que estão correlacionados com a escatologia, né? Vamos lá. Um dos livros que eu gostei muito, mas muito mesmo, é
nosso destino. É até difícil, eu falo que eu gostei muito, 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 mas porque a área é tão boa que a maioria dos materiais são gostosos, irmão. É uma leitura gostosa. Só quem tem esse amor por essa área, só quem tem amor por essa área vai entender o que eu, assim, o sentimento que eu tenho quando eu pego material. Aí eu falo, mas tem tanto material que trata do mesmo assunto, qual que é a graça? Irmão, não é que tem um material melhor ou pior do que o outro, é porque a informação que um material tem, o outro não tem. Alguma interpretação, alguma brecha na interpretação que um material traz, às vezes o outro corrige, né? Ou mostra de uma forma, de uma perspectiva diferente. Então é por isso a razão de você ter vários livros que tratam do mesmo assunto. E outra coisa, eu acho que se for para falar, a pessoa precisa falar com um pouco de conhecimento de causa, no mínimo ter um pouco de conhecimento de causa. E não tem como você ter conhecimento de causa lendo só, com todo respeito à nossa escola bíblica dominical, não tem como você ter conhecimento de causa ler só material de escola bíblica, né? Como eu disse, eu estou citando aqui o exemplo da escola bíblica, porque eu pedi aos irmãos materiais de escola bíblica, que tratavam de escatologia. Inclusive eu tenho aquela lição de Apocalipse, tem a lição da editora Betel que trata sobre o assunto, tem algumas lições posteriores do Apocalipse, de escatologia, que foram tratadas nas nossas escolas bíblicas. Então essa é a razão de ter vários materiais que abordam os mesmos assuntos e uns traz informações a respeito de um texto, traz a respeito de outro. Esse livro, Ensino Bíblico das Últimas Coisas, do Stanley Horton, da CPAD, publicado, aliás, pela CPAD, ele é uma reedição, né? Aqui na capa ele faz questão de mostrar que é uma reedição do Nosso Destino. Quem não sabe qual é esse livro, é um livro que tinha um relógio pendurado em planeta Terra. Um livro que era, se não me engano, da capa branca. Eu não cheguei a comprar ele na época que lançou, mas eu comprei a reedição desse livro, que é o livro de escatologia. Tem a visão pré também, segue a visão pré. E eu vou dizer para os irmãos, quem é assembleiano, junto com o livro aqui do Lawrence Olson e o próximo que eu vou apresentar, eu acho que são 3 obras para quem é assembleiano indispensável de se conhecer sobre escatologia. Que no caso aí, eu já vou mostrar aqui, é Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, do Severino Pedro da Silva. Esse do Lawrence Olson, O Plano Divino através dos Séculos, e a Doutrina, o Ensino Bíblico das Últimas Coisas, que é o livro de escatologia do Stanley Horton. Eu acho que todo assembleiano deveria ler, que gosta de escatologia, que tem a curiosidade, o desejo de saber como se dará o fim de todas as coisas. Embora a escatologia não comece no livro de Apocalipse, ela começa no livro de Gênesis junto com a história da humanidade. Tanto é que eu coloquei alguns livros aqui que estão ligados à criação e tem um porquê de ter colocado eles junto com o material de escatologia, porque junto com a criação nós vamos entender que houve um período de queda do homem, né, que vai tratar sobre a teologia da Imago Dei, que já está ligada à antropologia teológica, está ligada à soteriologia, que é outra área da teologia, né, que vai tratar sobre a questão do pecado, como o pecado atingiu a natureza humana, né, e para a gente entender, aí já entra dentro da martiologia, para os irmãos verem. Depois vai mostrar como a graça ela tratou com esse homem que pecou, já vai entrar dentro da área da soteriologia. Aí vai vir os calvinistas, os arminianos, né? E alguns posicionamentos teológicos a respeito dessa questão de como a natureza humana foi afetada pelo pecado e como a graça ela veio para restaurar essa natureza do homem que tinha caído, ou seja, da natureza do homem que tinha caído, que tinha sido afetada pelo pecado. Aí já está dentro do campo soteriológico e o destino final, para mostrar como o homem será plenamente restaurado, né, dentro de uma perspectiva, se há uma possibilidade ou não dele estar com o Criador novamente, cai dentro da dimensão escatológica. Por isso que eu coloquei esses livros, né, dentro
da questão da escatologia. Vamos lá. Esse livro dispensa comentário. Eu acho que a maioria dos irmãos que estudaram escatologia no passado, acho que esse livro foi uma referência dentro da Assembleia de Deus, não tenho o que dizer. Esse material aqui é fantástico, bastante referência bíblica. Severino Pedro da Silva foi um grande expositor da escatologia, foi um mestre realmente dentro da escatologia pré-tribulacional. E o último material que eu vou apresentar, para encerrar esse vídeo, para não ultrapassar tanto os minutos, eu nem sei com quanto tempo é esse vídeo, mas é o livro Manual da Escatologia Bíblica, do Dr. Dwight Pentecost. Gente, eu vou dizer que esse livro, ele é tanto para quem está iniciando, quanto para quem tem um conhecimento mediano dentro da escatologia, quanto para quem tem um conhecimento avançado, quem estuda os textos em minúcias. Então esse livro é muito bom, tanto para quem é aluno, para quem está começando, quanto para professores. Ele começa falando sobre a interpretação bíblica, né? Quais são as formas de interpretação, as escolas de interpretação que começaram interpretando principalmente em relação aos textos escatológicos. Depois ele vai tratar os assuntos gerais dentro da escatologia. Dentro dos livros que abordam as múltiplas visões, né, dos assuntos abordados dentro da escatologia, por exemplo, as questões que eu falei para vocês sobre pré, pós, tribulação, pré, pós-milênio, sobre o milenismo, sobre essas questões, é o livro mais completo, ou um dos livros mais completos que tem no mercado. É um livro que tem um preço razoavelmente bom, não vou dizer que ele é um livro caro, é um livro que tem um preço razoavelmente bom. Quem deseja conhecer a escatologia de uma forma um pouco mais profunda, eu indico este livro. Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, meus irmãos, né? Já que eu nem sei com quanto tempo está esse vídeo, mas a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para os irmãos. Desculpe aí se eu estou fazendo os vídeos um tanto quanto mecânico. A minha ideia era apresentar de 2 em 2 material, mas ia ficar uma série de vídeo muito grande. Aí eu, sinceramente, não dou conta não. Por isso que eu peguei de arrancada aí, eu resolvi apresentar a maioria dos livros, né, de uma forma condensada aí. Eu sei que o tempo passa muito rápido quando a gente está falando assim, às vezes é até cansativo para quem está ouvindo do outro lado, mas eu espero que os irmãos me entendam, porque senão ia ficar muitos livros, muitos vídeos falando sobre o mesmo assunto, tal livro e tal e tal e tal. Eu não, como eu disse, não é o enfoque do meu canal apresentar livro, os detalhes, os pormenor, a minúcia dos materiais, que eu sinceramente não, assim, acho que cada pessoa tem, como vou dizer, uma forma didática, uma forma de apresentar as coisas. Eu queria ser um pouco mais espontâneo, mas como eu sei que eu estou falando para um público variado, se a minha margem de erro for muito grande aqui nos vídeos, estou falando muito livro, né? Já comecei a errar aí, ó. Mas se a minha margem de erro for muito grande nos vídeos, o que os irmãos vão fazer? Vai falar, o fulano tem domínio sobre o assunto, fulano quer falar de uma coisa que ele não sabe. Não é essa a intenção. Como eu disse, antes de tratar qualquer assunto, eu quero mostrar para vocês as fontes que eu estudo, as fontes que eu pesquiso. Quero dar indicações para as pessoas que têm o desejo de conhecer sobre os determinados assuntos. Por isso que eu não faço baseado na natureza do material, e sim no conteúdo, porque aí eu sei que as pessoas vão tentar extrair o de melhor, né, que tem nesses materiais. Porque se eu fizer uma análise, por exemplo, negativa sobre o formato da capa, do livro, se é brochura, se é capa dura, eu vou me perder no meio dos meus comentários lá e não vou conseguir atingir o objetivo, o meu objetivo, que é de mostrar a preciosidade que tem dentro do conteúdo, né? Eu já comprei material ruim, de procedência ruim mesmo, mas por causa do conteúdo do material, eu ignorei isso, porque senão eu não ia ter aquele material. E são informações valiosas, são informações preciosas. Então eu abri mão um pouco dessa questão assim de olhar, tanto é que tem livro que eu
aqui, deixa eu ver. Aqui é do Severino Pedro da Silva mesmo, esse aqui, ó. Como ele não, acho que não é mais publicado, eu comprei ele no sebo, usado. Não sei se dá pra ver aí, ele já tem um certo tom de desgaste, não muito, né? Eu já li ele todo, graças a Deus. Ele tem um certo tom de desgaste, ele mostra aí, mas pela preciosidade do material, para mim vale a pena. Assim, o meu gosto é de pegar um livro embrulhado no pacote, dentro da caixa, eu tirar aquelas fitas, aqueles lacres, tirar o livro embrulhado no plástico e tudo mais, ter o livro até cheirando novo. Isso aí, eu acho que todo mundo gosta disso. Mas se o material ele tem uma certa preciosidade e ele não está mais sendo publicado, se ele traz um conteúdo bom, informações boas, irmão, eu vou no sebo, eu busco mesmo. Tá aqui um exemplo. Então, vou despedir dos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou começar a postar esses vídeos, depois eu faço os outros vídeos falando sobre o restante do material, porque ainda tem algum material aqui para me apresentar.